mais perto você Melhor, puxar, né? melhor. É porque o nosso lá, ele é... Então a gente sempre fala bem pertinho. O que tá aí, Ju? Conexão rede baixa. E o que tá pedindo? Você ainda pode gravar um vídeo, mas ele não será transmitido ao vivo. Mas tá ao vivo lá no fundo. Vai mexer porque tá tão certinho aqui. Aí, acho que foi, não foi? Deixa eu ver, tá ligado os dados de boa. Vamos ver se vai entrar alguém. Não tem ninguém ainda. Não sei se é. Foi. Deixa eu ver se tá transmitindo. Aqui é uma belezura. Nossa. Mas é a internet, né? Aqui é da internet. Não, mas já vamos falar aqui. Esse cara aí que não tem condição. Tem condição. Sério, Café, a pessoa pode não entender. É. Rádio Nova FM. 104,9 também, É, porque eu é sei, comunitária. Eu juro. Preciso te contar um bafão, uma fofoca. Fala mais alto, que eu não tô ouvindo. Só Não, fofoca. é que eu. Não, é sério, em off aqui. Tá ligado aquela garota que a gente comentou aquele dia? Aquela piriguete. Aquela periquita fez umas coisas, não faz ideia. Eu não Ô, esperava, louco, não. bicho. Não Ô, esperava, louco, não. bicho. As atitudes, ainda bem que eu não faço isso. Ah, mas Ainda pelo que eu bem. te conheço, você não faz mesmo. Não faço. Não faço, mas nossa, que atitude assim, admirável, gente. Ela foi bem sem vergonha. Foi Só comenta, safadinha. Safadinha foi. Vocês só comentam, né? Ah, não, e outra, a gente tá falando que é verdade. Claro. São comentários fraternos da vida alheia. Comentário a gente fraterno adora fazer é isso. ótimo. Assim, não sei se é verdade, me falaram. Alguém me falou, eu falei, tô passando pra frente. Vamos passar, né? vamos passar. Tô passando. Telefone sem fio vai chegar lá do outro lado daquele tamanho, né? Ai, pegamos vocês, seus danadinhos! Ai, que gostoso! Deixa eu tirar esse pagode daqui da minha orelha, que tá demais, meu Deus do céu. Pagode. Um pagode muito louco aqui na minha orelha. Mas, gente, essa situação é tão comum. É tão, assim, tipo, é o tempo todo. É o tempo inteiro. É o tempo Né? Se a inteiro. gente não aplicar aquele filtro. Em todos os lugares. Gente, é o tempo todo. Pegamos vocês? Pegamos? Oi, gente. Pegamos? Vamos abrir os microfones. Tá rolando um Metallica aqui. Ô, Júlio, eu queria que você falasse certo hoje o nome da Marina. Que no caso é Marina e não Mariane. Você sempre chama ela de Mariana Rodrigues. Ela ficou muito chateada. Ela ficou muito assim, down. Ela falou mal de entendeu? mim. Não, ela ficou meio falou- assim, então, tipo aquela pessoa e tal. Ela só pediu pra eu corrigir que o nome dela é Marina mesmo, né? Tá Tá bom, vendo, Marina. Marina? Eu tô corrigindo, tá? Tá bom, Mariana, vou falar certo seu nome, tá? Pra quem, né? A gente Pra quem? fala isso. Boa, Ela falou Mariana. alguma coisa aí, dá uma olhada. Boa noite, Júlio. Vê se não me chama de Mariana. hoje, tá? Ei, eu tô vendo, olha, eu tô de óculos hoje, eu vou Você sempre tá tá de enxergando óculos. tudo. Geralmente eu fico tentando ver, eu não consegui. Hoje eu resolvi colocar óculos. Nem de e hoje óculos tô eu vou conseguindo. ver. Nem de óculos. Boa noite, Muito criançada. Boa noite. Boa noite, Thaís Eba, Soares. boa noite, Ju. Boa noite a todos. Começamos com uma leve fofoquinha, Básica. que adoramos. Comentáriozinhos. Boa noite, Lilian. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, tudo jóia. Seja muito Prazer. bem-vinda. Muito bom estar aqui com vocês. Prazer Obrigada, enorme viu? estar aqui com Obrigada, você. Obrigada mesmo. A Lili é uma querida. Falei isso no centro, eu vou repetir aqui. Sabe aqueles felizes encontros que a gente Verdade. tem durante a vida? E que vocês passam, simpatizam, parece que a gente se conhece há muito É tempo. verdade. E nós tivemos esse encontro e aí eu espero que seja pra sempre Pra agora. sempre, é isso aí. Tamo Né? junto. Numa parceria. Tamo junto. Muito bem. Olá, criancinhas do Facebook. Josi Risati. Ó, minha irmã linda. Legal. Oi, Josi. Minha irmã, Priscila Aquele dia que eu vi era Pá. só tua família, né? Um monte de Você gente. viu? Agora É, eu acho que agora é é a minha. família dele. A minha esposa, minha Daqui a pouco irmã, entra a Tereza. É. E minha mãe é Tereza também, quem É. sabe? Marina Rodrigues, Maria Silva. Legal, bacana. Hoje vamos falar de um tema bem legal, que é o argueiro e a trave no olho. Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. É isso aí, legal. Vamos falar de um assunto bem bacana. Semana passada a gente fez o sorteio de um livro que a gente ganhou, né? E a gente notou, Lilian, que este sorteio segurou muita gente aqui. Ontem à noite eu tava vendo, foi o programa do Prete, né? Foi. Foi muito bom o programa. E eu vi que o sorteio, o pessoal ficou, Hora o Júlio que- falou que o pessoal ficou firme e forte. A hora que Até o- sorteou o livro, todo mundo ralou. Caiu. Ralou. E aí tem livro Portanto, hoje?
Criançada! Que bom! Não, então, gente, não foi por esse motivo não, tá, gente? Que a gente, né, resolveu trazer mais um livro. Teremos um novo sorteio hoje. Qual Funcionou. É o sorteio? Qual é o livro, Comecem aí. Júlia? Qual é o livro, O Júlia? livro é 20 Dias em Coma e voltou transformado por quê? Do Wilson Esse livro é Frungilo muito Júnior. bom, muito Legal. bom. Esse livro veio para o Clube do Livro, em Pindorama. E muito bacana, muito bacana. O cara, eu não vou dar spoiler, não. Mas enquanto ele está em coma, ele está ouvindo o que as pessoas estão falando sobre ele. Então é bem interessante. que vem a calhar com o nosso tema. Também. Aqueles casos de experiência quase morte. mais ou Isso, menos e ele isso. consegue Que legal. ouvir tudo e é bem interessante. Muito Vai, bem. gente, cruzem os dedos aí. Então que eu tô hoje, ó, tentando, hein? nem jogamos fora o nosso. Hoje tem sorteio do livro. Então quem quiser, comenta aí, eu quero, ó, que vamos sortear esse livro. Boa sorte. Legal, bacana, muito bem. Boa noite, Rádio Nova Era. A gente não falou aos ouvintes, né? Então quem quiser aí, comenta, eu quero, liga aqui na rádio, manda um WhatsApp, manda um sinal de fumaça e Chega mais. vamos que vamos. Então, dona Thaís, hoje você vai fazer a prece. Vamos lá. Deixa eu pôr um... Primeiro eu queria dar um boa noite especial para uma pessoa muito especial. Ah, nem que é está porque é numa o data aniversário muito dela. especial, que sempre acompanha a gente, que sempre ajuda, me ajuda muito, inclusive, aqui com o programa, com o centro, enfim. Que é a minha mãe, que está de aniversário hoje. Parabéns! Felicidades, mãe. Clementina! Muita paz, muita saúde, muito amor. E o presente, é claro, a senhora já ganhou há 32 anos atrás. E Que máscara. amo a senhora, tá? Um beijo gigante. Inclusive, ela que tinha ganhado presente, quem deu presente foi ela. Esse livro foi doado por ela. Ah, obrigada, Legal. que legal. Ela que bacana. doou pra gente, falou, vamos Bacana. fazer o sorteio. Muito obrigada por isso. Vamos lá, Vamos é lá. isso. Eu convido a todos nesse momento a fecharem os olhos, a imaginarem uma luz gigante nos envolvendo, sentindo uma sensação de paz, de bem-estar, nos ajustando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nos acalmando, pedindo uma boa conexão com a espiritualidade amiga, para que possamos ter bom entendimento de tudo aquilo que for exposto aqui hoje. Agradecendo a Deus, primeiramente, por essa bendita oportunidade de estarmos mais uma vez aqui, divulgando a doutrina espírita, levando luz para os nossos caminhos. Muito obrigada, Senhor, por essa bendita oportunidade. Aos amigos espirituais que nos envolvem também, que estão conosco aqui hoje, nos auxiliando nessa noite. Gratidão por estarem sempre conosco, nos apoiando, nos orientando. Que seja uma noite de luz e que possamos tirar proveito e grandes valores de tudo aquilo que for exposto aqui hoje. Sejam todos bem-vindos. Obrigada, Senhor, e que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Não temo perdão. Em matéria de perdão, ainda temos que usar a empatia para nos sentirmos no lugar de quem erra conosco. Assim, talvez entendendo suas fraquezas e necessidades, possamos pensar em perdoar. Quem ama, perdoa, sem que isso signifique ser escravo de uma relação insustentável. O perdão ajuda a libertar para que todos possam seguir em frente em direção de prosperidade. Perdoe e vá adiante, com ou sem a companhia de quem errou contigo. O que vale é libertar os corações. O Dimas, que é o autor espiritual, e o nosso querido amigo Newton Stuck, que estará aqui dia 28, nos presenteando com a sua presença linda, maravilhosa, É isso aí. recebendo muitas Desde já, muita pessoas, energia muitas positiva e energias. todo mundo convidado. Legal. Bora lá? Bora lá. Clementina, não, pera. Claro. Boa noite, também te amo muito. Obrigado, também te amo muito. Um ótimo programa, Jesus ilumine vocês. Parabéns, viu, Clementina? Jesus ilumine aí ó, a sua vida toda. Legal. Vamos lá. Pois é, e hoje, como o Júlio já comentou, a gente vai falar sobre o argueiro e a trave no olho. Que a princípio, quando a gente ouve falar, né, o argueiro e a trave no olho, bate uma dúvida, o que é, né? E eu tive a oportunidade de assistir a palestra, as pessoas aqui de Arilém que compareceram também.
palestra da Lilian, que explicou muito bem, que fez com que a gente entendesse. Que é uma passagem de Jesus que está em Mateus, né? Isso. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, Isso, capítulo 10. item 9. Maravilha. Fica o convite para todo Capítulo mundo dar uma 10, lida no item capítulo 9. inteiro. E primeiramente, eu gostaria que você falasse, citasse essa passagem pra gente e nos explicasse o que significam esses termos, talvez pra gente conseguir Argueiro, né? Uma coisa entender. difícil, Exato. fala isso, né? Imagina, o argueiro. Então, Uma né? trave no olho. Então vamos começar com o Evangelho, Com o tá? Evangelho. Como a Thaís falou, então, tá lá no Evangelho, segundo o Espiritismo. Tá lá no capítulo 10, é o item 9. A gente vai ler só um pedacinho pequeno. E aí, quem se interessar, né, Thaís? Vai Isso. refletir sobre o assunto, ler tudo. O Júlio quer fazer a leitura pra gente? Ô Lilian, eu vou anotando o nome do pessoal que vai tá. participar do Então, sorteio, vamos se lá. você Isso, quiser. hoje, verdade. Eu vou Não, até dar pode umas deixar. abaixadinhas aqui. Tranquilo. Tranquilo, porque hoje vai ter muita gente participando, porque tem sorteio do livro. Não, porque você tá aqui também. Vamos lá. Poxa, é um assunto Exatamente. interessante. O assunto realmente é muito interessante e sempre atual. Exato, tá? Então vamos lá, pessoal. O argueiro e a trave no olho. Por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós, que não vedes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro do vosso olho, vós, que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Então eu vou ficar só com esse pedacinho para vocês continuarem em casa, tá? Lendo o texto. Bom, então uma definição, porque é legal a gente começar com definição. Muita gente já leu, já estudou o assunto, né? Já pesquisou, mas muita gente está chegando agora, né? E está curioso para saber o que é isso, né? Argueiro, trave, o que quer dizer isso? Bom, definindo, se a gente procurar o que é o argueiro, procurar definir mesmo a palavra, o argueiro. A gente vai ver que o argueiro é uma coisa muito pequenininha, mas muito pequenininha, que é um cisco, tá? Então é algo insignificante. E é essa palavrinha que eu queria que todo mundo guardasse. Insignificante. O argueiro quer dizer isso. E a trave, né? Trave, Gigante. trave, né? Aquela coisa, gente, é gigante mesmo, né? Vamos imaginar, então, uma tora de madeira, porque quando a gente estuda, a gente fica sabendo que é disso que você estava falando na época. Uma tora de madeira para sustentar a construção. Então, imagina uma coisa grande mesmo, né? Só por essa definição, mais ou menos, a gente já começa a entender o que é que Jesus quis dizer com isso, quando ele fez essa comparação, né, do argueiro da trave no olho. E Jesus, profundo conhecedor da alma humana, Jesus, ele vem, então, através disso, nos advertir. E olha lá, Thaís, eu estou falando que ele vem nos advertir. Eu acho muito importante frisar isso. Não é que ele vinha nos advertir. Não, ele vem. Porque ele vem conversar com a gente através do Evangelho. É por isso que a gente fala que o Evangelho é a principal fonte de educação do Espírito. Porque até hoje ele nos educa, ele realmente educa o nosso espírito. É uma advertência atual. Atual, sempre, sempre atual, sempre. Então, através do Evangelho, Jesus vem nos advertir, em especial nesse ponto, para quê? Gente, vamos parar com esse negócio de apontar o dedo para o outro, para a falha do outro, para o erro do outro. Vamos parar com esse negócio dessas críticas destrutivas, desse vício todo de maledicência. Até porque aquilo que vocês estão... É Jesus falando com todos nós, tá? Aquilo que vocês estão vendo lá no outro, apontando o dedo, é insignificante perto de tudo aquilo ainda de negativo, de falho, que vocês trazem dentro de vocês. Então, ou seja, né, essa trave, que significa aí todo o nosso orgulho, todo o nosso egoísmo, né? Tudo aquilo de negativo que a gente ainda carrega dentro da gente, né? Procurando apontar o erro do outro. Que, na verdade, se a gente parar para prestar atenção, muitas vezes é um nada. É um cisco. É insignificante. É um nada. Então, Thaís, eu vejo assim, todos nós ainda, né? E a gente vai discutir sobre isso aqui hoje, a gente vai perceber que todo mundo tem um pouco disso, sim. E que é uma coisa que atrapalha muito o nosso progresso espiritual, sim. Né?
essa bendita mania, né, de ficar olhando ou com olhos negativos, de preconceito e coisas desse tipo, né? O que acontece é que, eu gosto de dizer sempre, né, hoje, todos nós já temos bastante consciência mesmo, todo mundo tem já hoje, de que pra gente ser mais feliz, de que pra gente ter mais paz, né, depende da gente. É ou não é? Sim. A gente já tem essa consciência hoje, que está aqui na nossa mão, não é? Ser mais feliz, ter mais paz está na nossa mão. Depende daquilo que a gente está plantando, que a gente está semeando. A gente já sabe disso. Principalmente os nossos pensamentos, mas também as nossas palavras, mas também as nossas atitudes. Tudo isso é semeadura, é o plantio. E a gente vai colher aquilo que a gente está plantando, obviamente. Então, tudo isso aqui vai determinar se eu vou ser mais feliz, se eu vou ter mais paz, como é que vai ser. Muito bem. Por conta disso, por conta dessa consciência que a gente já vem despertando hoje, por conta disso é que a gente quer se melhorar. A gente quer ser melhor, a gente quer evoluir, a gente quer crescer, não é? A gente quer amadurecer espiritualmente, por conta dessa consciência que já está despertando em todos nós. E isso faz parte da transformação do ser, da transformação do mundo, não é? Essa consciência que vem despertando em todos nós. Então, quando eu estou assim nesse ponto, né, que eu quero crescer, que eu quero melhorar, que eu quero evoluir, a vida fala, ai, finalmente essa filha acordou, até que enfim, gente, acordou. Vamos dar todas as oportunidades para ela. Os amigos da espiritualidade, nossa, finalmente, gente, deixou do papel de vítima, né? Que oportunidades são essas? Primeiro eu quero falar desse negócio de vítima, porque a gente muitas vezes ainda se entrega ao vitimismo. Aquela Sim. coisa de, a culpa não é minha. Eu estou sofrendo por culpa dele, por culpa dela, né? Por culpa de Deus e do mundo, menos minha. Então, eu sinceramente acho que hoje a gente já está aprendendo que não é bem por aí. Já está tomando essa consciência. E sim, a vida vem trazendo muitas e muitas oportunidades o tempo inteiro para a gente melhorar, para a gente crescer. E aí você me pergunta quais são essas oportunidades. Gente, oportunidades, principalmente nisso que a gente está falando aí hoje, né? De vício, da maledicência, de parar de crítica destrutiva para o outro. Oportunidade para isso, chove. Ai, meu Deus! Por exemplo, a gente pode dizer que seria uma oportunidade, se um irmão nosso chegasse fazendo uma fofoca, como a gente começou aqui, numa dessa era uma oportunidade, seria para o Júlio falar, não, vamos lá, vamos refletir isso primeiro antes de prosseguir com esse assunto. Então, uma ação, vamos dizer, um acontecimento desse seria uma oportunidade também, sempre. Vamos dizer. E por isso que você está dizendo, você tem a noção de quantas vezes essas oportunidades aparecem na nossa vida. O tempo todo, porque isso é o tempo inteiro. É na nossa casa, é na casa espírita, é no trabalho, muito no nosso trabalho, é na rua, em todo lugar. É em todo lugar. E é bem isso que vocês estão falando mesmo, é isso aí que você comentou. Eu até costumo brincar nas palestrinhas, quando eu falo sobre isso, que tem um colega nosso que, quando a coisa está fervendo, sabe, começou aquela rodinha, e aí começa a esquentar, querer falar de alguém que, obviamente, não está na rodinha, né? Não está ali na turminha. Ele fala assim, vamos falar bem de alguém? E aí, vamos falar bem de alguém? Quer dizer, fica todo mudo, sem graça, né? Perde o rebolado. Quer dizer, ele está tomando a atitude certa. E a gente, Thaís, às vezes tem tanta dificuldade para tomar essa atitude. A gente tem meio que vergonha ainda, muitas vezes sabendo que é certo, né? Como diria a Paula, eu sei o que é certo, por que eu não faço? Exatamente assim. Aquela vergonha de, sabe, fazer o diferente cortar, por exemplo, dentro daquela situação. Com medo de ser visto assim, por exemplo, nossa, como Nossa, assim você não quer saber? Porque agora é pura? Agora quer ser a exatamente. perfeita? Exatamente, exatamente.
E o duro é Por que a você gente- tá rindo? Porque é exatamente assim? É exatamente. É exatamente isso, é Não, verdade. exatamente isso. Você presta atenção E é em vocês difícil. duas falando e vem um monte de coisa na cabeça. Não é? Vem um monte de Situações situações. diárias. Vem um monte de... Nossas situações. Que separa aqui, separa ali, separa colar e todos os lugares não tem como. E são Mas as oportunidades da gente fazer a diferença, né? Disse-me uma vez Dito Lenói, meu Sim, amigo Ditinho. sim. Ele falou que a gente tem que ser para-raio. É. Vem, por exemplo, individualmente, se a pessoa vem, para ali, pra gente não continuar. Então, vocês estavam falando, já veio Exatamente milhares de isso. vezes na minha cabeça disso. Olha lá. Mas aí tem o outro caminho que você disse, que você citou. Que a gente pode ir pro outro reverter a lado. situação. Exatamente. Né? Como esse cara Vamos falar faz, bem, né? vamos Porque falar, só ao invés de dele- ficar falando mal, vamos falar bem. E eu achei super Exatamente. bacana o que o amigo da Lilian comentou, e a gente até usou naquela semana, foi interessante. Porque se surgir alguma Vamos coisa, falar bem de alguém. vamos falar bem de alguém, olha como a gente não se policia. Não, verdade. A gente não é se muito- policia, E a gente acaba deixa nos coisa deixando livre. levar. Eu falo que é um assunto atual e importante. Né? Porque É. faz parte o quê? É isso que a gente quer dizer. A gente tem consciência que a gente tem que melhorar. Hoje a gente já tem essa consciência que ser mais feliz, por exemplo, está nas nossas mãos. Não é? Então, se a gente já tem essa consciência, a gente tem que agarrar É essas verdade. oportunidades. Agarrar. E a gente ainda tem essa dificuldade. Né? Verdade. Em cima disso, a gente ainda tem essa dificuldade. Um exemplo, uma oportunidade que eu acho que está o tempo inteiro para todo mundo é justamente no trabalho. Entre todas que a gente costuma citar na palestra, e aqui no rádio é um pouquinho mais rápido, não vamos falar tudo. Mas do trabalho eu gosto de falar. Porque no trabalho é uma bênção, gente, justamente porque lá é que a gente rebola muito para lidar com as pessoas diferentes, né? E com isso a gente acaba se melhorando muito também, né? Eu acho que depois do lar, o trabalho é o principal ponto, né? Depois do lar. Mas no trabalho, o que acontece? É fato isso, né? Muitas vezes tem aquele que é o funcionário, né? O cara é bom, mas é muito bom. O que acontece? Ele gera uma certa inveja, um certo desconforto naqueles que são mais acomodados, né? Que não querem ir tão Ou tá fundo que onde nem tá porque puxa saco. Exatamente. Ou enfim, né? Exatamente. Aí começa as conversinhas. E quando essa pessoa comete uma falha, porque ele também não está livre de erros e de falhas, é a deixa. Né? É a deixa para todo mundo começar a estar rodinha. Olha lá, tá vendo? Não é tão bom assim também, não. Tá vendo? Só como erra também. É a deixa para muita gente, às vezes, querer se promover em cima daquele erro, daquela situação. Então, Thaís, no fim das contas, Júlio, o vício da maledicência é complicado e a gente tem que combater. Pois é. Porque ele ainda está em todos nós. E pegando esse gancho, tem uma pergunta exatamente sobre isso. O que é necessário para que a gente possa se libertar desses vícios da maledicência e do julgamento? O que é necessário? Se é que existe. Se é que não, Formulinha, existe. gente. Anotem. Existe a fórmula mais simples do mundo. O ser humano complica tudo, né? As coisas são simples, mas a gente sempre dá um jeitinho de complicar. Quesito importante inerente do ser humano. Complicação. Complicação. A gente complica tudo. Se a gente se pegar nessas situações, tendo esse tipo de comportamento, né, é porque ainda nos falta muito do elemento principal para a gente crescer, de fato. Para a gente deixar essa maturidade, essa criancice espiritual toda. E esse elemento é o amor. Ainda nos falta muito amor. O amor é a solução para tudo, gente. Não falei que era simples? É simples. Difícil é a gente exercitar de fato o amor. E o que impede a gente Né? de exercitar? Essas oportunidades que a vida nos traz é justamente para isso, para fazer a gente exercitar o amor, para fazer a gente lembrar de colocar em prática tudo aquilo que a gente vai aprendendo, sabe? Aquilo que a gente vai aprendendo na casa espírita, na igreja, no templo, seja onde for que você está ouvindo, né, acompanhando a gente frequente, mas em todos os lugares vai falar da mesma coisa, do amor. São as oportunidades para a gente praticar caridade, para a gente praticar paciência, tolerância, gentileza, respeito, indulgência, né? E eu diria que Importante. principalmente empatia. Principalmente empatia.
Porque aquele negócio, a empatia, é o que faz a gente se colocar no lugar do outro. E isso é extremamente importante para a gente aprender a crescer espiritualmente, para a gente melhorar. Colocar-se no lugar do outro. Porque quando a gente se coloca de fato no lugar do outro, mas com vontade, né? Com boa vontade, a gente começa a enxergar a situação diferente. Tem uma lenda indiana que diz assim, que se você quiser julgar, né? Se você quiser ter alguma noção para julgar o outro, vista-lhe as sandálias por 7 dias. Olha que coisa bacana. Vista-lhe as sandálias por 7 dias. O que quer dizer isso? Entra no mundo do outro. Vai sofrer o que ele está sofrendo. Vai sentir as dores dele. Porque aí, se você conseguir fazer isso, muito provavelmente você vai entender por que aquela pessoa faz o que faz do jeito que faz. Muito provavelmente a gente vai conseguir ter alguma noção do porquê, né? Mas você me perguntou o que impede... E o que impede a gente exercitar esse amor? Esse amor. O que impede a gente... O que impede a gente exercitar o amor? É sempre o que briga com o amor diretamente, né? O orgulho, Thaís, exatamente. Né? É sempre o orgulho que é ali o ponto que discute, né? Que briga com o amor, né? O orgulho. Então, nós ainda temos muito disso. A trave, né? A trave no olho. É isso que faz a gente olhar para situações, por exemplo, e dizer assim, eu não faria isso. Eu, no lugar dele, eu não faria isso. Eu me conheço, de jeito nenhum. Não erraria dessa forma. Primeiro que tudo aquilo que a gente vê como um erro, na verdade, na maioria das vezes, não é. Não é? É a nossa maneira equivocada de ver a situação. É a trave que a gente tem no olho que faz a gente ver a situação de uma forma equivocada. Mas admitindo-se sim que o erro existe, que ele está acontecendo, ele está ali, está acontecendo, ok. Pode ser que na situação, depois que eu vesti as sandálias, lembra das sandálias? Depois que eu vesti as sandálias, pode ser que eu me coloque naquela situação do outro e ainda assim eu fale, não, eu não faria isso. Realmente pode ser que nesse ponto, de alguma forma, eu já esteja mais evoluída, mas não quer dizer em absoluto que eu não erre de forma alguma. Não é? E o nosso erro não é menor do que o erro do outro. Exatamente. Então, essa consciência da imperfeição, a gente também tem consciência de que todos os seres são imperfeitos. Exatamente. Né? Todos os seres estão sujeitos a erros. A gente está aqui exatamente para isso, para errar e aprender com o erro, né? Com certeza. Então, isso faz com que a gente... Aí, o nosso orgulho faz com que a gente minimize os nossos erros e maximize os erros do próximo. Sempre. O nosso orgulho é sempre maior. O nosso orgulho é aquele daquela mãe que tem um filho que usa drogas, tá? E que ela olha e o filho dela é um dependente químico, quando ela fala dele. Mas que quando é o filho da vizinha... É um nóia. É o vagabundo. É o vagabundo. Mas não, é que o filho dela, na verdade, cara, tadinho, né? Ele teve um motivo. Ele é vítima da sociedade. Ele teve todo um histórico. Mas o filho do outro não quer saber. Mas aí que tá. A gente não analisa histórico nenhum pra catar uma fofoca. Exatamente isso que a gente está falando. A gente não analisa nenhum histórico. Ok, vamos lá. Você me falou isso agora, mas vamos pegar a história da pessoa inteira pra saber por que essa pessoa chegou até esse erro, digamos assim. Exatamente. Não é não. A gente acata e fala, nossa, que maldade a pessoa. E a gente já enxerga como maldade, e não como um erro, como uma imperfeição. É maldade, é como se as pessoas estivessem agindo com maldade. Você quer outro exemplo? Quando as pessoas percebem alguém com depressão. Gente, uma coisa seríssima, seríssima. E que a gente fala o quê? Vai lavar um tanque de roupa. Sem vergonhice. Vai lavar um tanque de roupa, é falta do que fazer. É ou não é? Verdade, verdade. Não tem noção do que está falando. Então é isso. De repente, eu erro em tantas outras coisas, não erro naquilo. Mas eu erro em tantas outras coisas, não é? Daí um motivo pra gente já não julgar. Porque, porque nós erramos também. Porque aquela pessoa, muitas vezes, não erra naquilo que a gente erra. Exato. Já aprendeu. Thaís, Júlio, o fato é o seguinte. A gente está mais ou menos tirando
Um ou outro que é muito iluminado, porque são poucos, a gente está mais ou menos no mesmo barco. Exatamente. No Nossa, mesmo barco. Então, de repente, eu posso não fazer uma coisa errada que o Júlio faz, mas eu faço outra que ele não faz. Não é? Exatamente. Então a gente está mais ou menos. Porque julgar o do outro, né? Tamo junto, tamo junto. Tamo junto. Você ia falar alguma coisa? Não, só ia complementar, mas a conclusão é essa daí mesmo. É isso mesmo. Até quando a gente estava falando sobre o argueiro e a trave no olho, eu pensei numa frase que chama atenção, que é o que a gente gosta de. Para chamar atenção mesmo na divulgação. E quem nunca pecou que atire a primeira pedra, eu acho que não teve uma pessoa no mundo que nunca ouviu. Exatamente. Né? Exatamente. Inclusive, Jesus teve várias passagens aí. Sim. Poxa, que vem falar exatamente sobre isso. A Thaís fala de Jesus chora. Mas é sempre muito emocionante, chora. É sempre tocante. Ela é uma pessoa iluminada. Olha isso, olha isso. Eu também acho. É verdade. Cara, você é uma pessoa iluminada. Gente, adorei isso. Isso é especial, tá? Depois a gente vai Jesus está mandando, a mão de Deus. Nossa. Você está sendo iluminada, Thaís. Mas é verdade. Dá um pouco aí, dá um pouco aí. Tá saindo, tá chegando, quer dizer, não tá saindo, é diferente. Quando chega é diferente, quando tá saindo é outra coisa, tá chegando. E você até comentou a questão da gente se colocar no lugar do outro, e Kardec tem uma parte que ele fala, inclusive, que é: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço. Aliás, é ali mesmo, no capítulo 9, no capítulo 10, no item 9. Exatamente. Que pensaria, vamos falar devagarzinho. Vamos se colocar no espelho, né? Não é isso o texto? Vamos exatamente. Ver ali. Pensaria eu se o outro estivesse fazendo o que eu faço. Aí a gente se coloca nesse lugar aí a gente pensa, né? A gente se coloca no lugar do outro, ok. Mas e aí, o que as pessoas vão pensar? E falam, nossa, acho que essa pessoa não vai gostar muito do que eu tô... Então, peraí. Como seria um exercício importante esse, né? Esse é muito fundamental, acredito eu. Exercício fundamental. E é um exercício mesmo, né? Porque eu até comentei com você, quando a gente comentou que naquela semana que você falou vamos falar bem de alguém, foi por uma semana, foram 2 semanas, a gente depois a coisa deu uma lembrante meio foi. Então, como que é o exercício mesmo? Você vê como é difícil pra gente, né? Como a trave ainda tá grande. A gente precisa estar atento o tempo todo. É isso mesmo, é isso mesmo. Se a gente tem o objetivo mesmo aí de evoluir. Temos algo, Júlio? Tudo bem, não. O pessoal interagindo bastante com a gente aqui, muita gente querendo o livro. Gente, vamos fazer o sorteio de um outro livro hoje. Deixa eu tomar cuidado para não cair os papéis aqui. 20 dias em coma. Muito bom. Muito bom. O Wilson Fugílio, não? Muito bom. Muito bom. Ele está em coma e ouve tudo que as pessoas falam dele. Tem spoiler aqui pra eles, gente. Então tem sorteio, comenta aí quem não comentou, eu quero. Legal, muita gente interagindo aí. Beijo principalmente pra todo mundo. Dando os parabéns para a dona Clementina. Olha, legal. Dia gostoso. Hoje é. Então, Juliana Pazinati, Luciana Alessandro Carvalho, Robson Santos Soares. Meu amigo Emerson Baptista. Oi, Emerson, tudo bem? O Emerson, mamãe, Flávia Xavier, a Mariana Rodrigues. Esquece, você vai ter que trocar o nome agora. Vai ter gente. Rosa, Flávia, minha irmã. Cara, muito legal. Tatiana Clemente, Bianca Tibério, Marina Everton Boer, William Maria. Obrigado, gente, por acompanhar aí. Hoje um assunto bem legal com a Lilian. Posso continuar com as bora, perguntas? vamos, Thaisinha. Então, vamos. Ô, Lilian, mas e aí? Vamos lá. A gente sabe que o outro tá errando. A gente sabe. A gente deve fingir que nada tá acontecendo e falar, não, então vai. Eu não tenho que pensar eu não tenho que julgar, eu não tenho que fazer absolutamente nada. Deixa o outro errar e tá tranquilo. A gente tem que fingir que não tá vendo nada, que o outro não tá errando. Não, Como que tem que ser? Absolutamente. Eu costumo dizer assim que se a gente fingisse que nada está acontecendo, correríamos o risco de ouvir Jesus novamente aqui, ó, na nossa orelha, falando assim, hipócritas, não é? Porque está acontecendo.
E o próprio texto, quando ele começa, ele diz o seguinte: tira primeiro a trave do teu olho, para depois tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Quer dizer que o argueiro existe. Ele existe, não é? Alguma coisinha pequenininho, é insignificante, mas existe, está lá. Então não adianta fingir que não. E aí eu costumo dizer sempre assim, é aquilo que os palestrantes sempre falam, né, gente? Em todo lugar, todo mundo já ouviu isso. O que a gente tem que pensar? O que Jesus faria? Essa é a grande pergunta. O que Jesus faria nessas situações? E aí também vai ter sempre alguém que vai dizer assim, tá louca? Jesus, filha, você vai querer comparar, né? Gente com Jesus, tem como? Não, não tem como mesmo. Acontece que o livro dos Espíritos nos ensina que Jesus é o nosso guia e modelo. E então, é esse caminho que a gente tem que seguir, que a gente tem que procurar aprender com isso, com Jesus, com esses passos de Jesus, com esses exemplos de Jesus. É isso, não tem outro caminho não. Então, quando a gente pensa assim, né, o que Jesus faria, a gente começa a pensar o quê? Primeiro, nada acontece por acaso. Quer dizer que se essas coisas estão acontecendo à minha frente, essas situações, tem que servir para alguma coisa, né? Vai servir para quê? Primeiro, para eu saber o que não me serve, aquilo que não é certo, que não funciona, o que eu não quero para a minha vida, porque é um erro, é uma falha, eu não quero isso para mim. Ótimo. Segundo, eu tenho que aprender a tirar a trave do meu olho se eu quiser ajudar alguém. Então, olha que importante. Jesus fala para a gente tirar a trave do olho para depois. Então, tem isso, a gente vai ajudar. Mas primeiro eu tenho que me melhorar. E Jesus, como é que ele fazia? Como é que ele dava, né, com essa situação? Vamos pensar, você falou do atire a primeira pedra, né? Sim. Então, lá na época de Jesus, né, que eles consideravam pecado, vamos dizer assim, certas coisas, então tinham lá os pecadores, e são várias passagens, como você disse. Mas quando eles falavam assim, e aí, mestre, como é que é? Vamos atirar pedra? Né? Vamos ou não vamos? Torcendo, né? Jesus nunca fingiu que não estava acontecendo nada. Ele nunca falou assim, ó, se vira, não tem nada com isso. Não, de forma alguma. Jesus tinha atitude. A gente que fica meio em cima do muro, Jesus não. Jesus sempre tinha atitude. Só que era uma atitude pautada no amor. Sempre, absolutamente sempre. Então Jesus conseguia fazer o quê? Ele conseguia perceber no outro a essência divina, a criatura divina que existe no outro, não é? O outro é tão criatura divina como eu. Ele é imperfeito? Ele é tão imperfeito quanto eu também sou. E ele é tão filho de Deus quanto eu também sou. Então Jesus, ele prestava atenção em quê? Na essência. Na essência. Porque Jesus, né? Ele já sabia aquilo que a gente está começando a querer aprender. Ele já sabia que tudo aquilo de erro, de negativo, de problema, de pecado, fosse como fosse chamado, que estava ali no outro, era passageiro. Era passageiro. Todo aquele mal é ilusão. Jesus já sabia disso, que o mal é ilusão, porque o progresso é lei. O progresso é lei, é lei. Então todo mundo vai melhorar. Por mais Todos que a gente nós, resista, por mais que a todo gente... mundo. Ninguém nasceu e vai desencarnar do mesmo jeito. Mesmo que diga que não. Ai, nasci assim, eu vou morrer assim. Entende? Assim, nasci assim, vou morrer assim. Síndrome de Gabriela. Olha, isso é esperto, vocês aqui, hein? Mas o fato é que não. Não, porque o progresso é lei. Não tem como. Então Jesus, que já sabia muito bem disso, ele olhava aquilo como sendo o quê, gente? Insignificante. Tudo aquilo que todo mundo estava vendo como um problema desse tamanho, Jesus sabia naquilo um argueiro. Era algo insignificante perante tudo aquilo que aquele ser ia pela eternidade ainda iluminar, não é? Então aquilo era insignificante, o progresso é lei, isso tudo vai passar, vai ser transformado. Então nada disso é realmente importante, é ilusão. Então ele buscava a essência. E ele buscava a essência com tanto amor, era amor um demais, amor né? demais, Amor tão demais, grande, amor tão verdadeiro, né?
que emanava aquilo para o outro. E o outro sentia aquilo. E quando a pessoa sentia aquilo, ela olhava, ou melhor, ela se percebia, né, sendo olhada por aquele homem, e ela dizia assim, esse homem me ama. Ele sabe todos os meus erros. Ele conhece as minhas falhas, os meus defeitos. Ele conhece o que vai aqui dentro, o que está aqui dentro. E ele me ama. E isso sim é que transformava você. E aí a gente vai falar assim, como é que Jesus dava conta disso, né? Ele era puro amor, né? Ele era Exato. puro, né? Thaís falou tudo, é a resposta. Ele era puro amor e pura bondade. Então ele olhava lá fora buscando aquilo que estava dentro dele. Essa é a grande sacada do mestre nessa situação. É isso que Jesus quer ensinar pra gente nessa situação, que a gente tem que aprender, né? Ele era todo amor e bondade, então ele conseguia ver isso, focar isso lá fora. Porque a gente só consegue ver lá fora o que a gente tem aqui dentro. O que é verdadeiro aqui dentro da gente é o que a gente consegue perceber lá fora. Não tem como eu perceber algo positivo, não tem como eu perceber amor, não tem como eu perceber luz no outro, lá fora, se isso não existe aqui dentro. Se eu for um verdadeiro Você não vai saber idiota. o que é. Você não vai saber o que é. Exato, Júlio. Se não tiver isso aqui dentro primeiro, se isso não tiver na minha essência já, como é que eu vou ver isso lá fora? Eu posso até dizer, né? Sabe aquele negócio? Pareço ser, né? Faz de conta que eu sou isso. Mas não é fato, não é verdadeiro. Então eu não consigo perceber, eu não conheço. É isso a palavra, eu não conheço. Se não é verdadeiro aqui dentro, eu não conheço. Como é que eu vou ver isso no outro? E é justamente o que muitas vezes acontece conosco. Né? A gente olha situações, de que forma? Eu vejo o erro, eu foco no erro, eu foco na falha, eu paro naquilo. Por quê? É o que está dentro, é o que eu conheço, é o que existe dentro de mim. Então, é esse ponto que me chama mais atenção. À medida que a gente for exercitando o amor, aprendendo a exercitar o amor, aprendendo a observar essas oportunidades e agarrar, como eu disse no começo, e melhorar diante disso, à medida que a gente for se modificando nesse sentido, esse orgulho todo, ele vai sendo substituído. Ele vai trazer, ele vai se transformando em humildade, que é o sentimento é contra, ele vai se transformando em humildade. E aí, a gente olha para o outro de uma forma diferente, e o que acontece? A gente vê o que o outro tem de bom, eu tenho que estar melhorada também. Então é disso que Jesus quer falar para a gente. Então primeiro a gente tem que se melhorar, a gente tem que exercitar essas oportunidades, sim, o amor. Quanto mais a gente for melhorando, mais a gente vai olhar para outra situação e falar assim, isso daí não é nada, isso daí não é nada. Sabe? Isso daí é insignificante, perto de tudo que essa criatura ainda vai fazer de bom. Isso é insignificante. Uma questão é que Deus, Jesus, eles têm confiança na gente, eles sabem que a gente já se melhorou muito, eles sabem que a gente vai chegar à perfeição. Isso é algo, como você disse, é inerente, né? É lei divina, isso é evolução, né? E olha como foi importante, eu não sei o que seria da gente, eu não sei se nós seríamos, né, se Jesus não tivesse vindo. Esse exemplo todo, né? Esse amor todo, essa demonstração, esse exemplo todo que ele veio nos dar. Porque antes disso, a lei mosaica, no caso de Madalena, era para matar. Para matar. Né? Pra matar. Uma mulher que traísse, um homem que traísse, a lei mata. É pena de morte. Era olho por olho, dente por dente, enfim. Então, essa pessoa não teria chance nenhuma. Imagina, errou? Tó. Né? Quem que julgava? Os homens. Um homem julgava o outro. O imperfeito mais imperfeito julgava o outro imperfeito. Exato. E Jesus veio dizer pra gente o contrário, né? Ele veio, não, olha, não é bem assim, porque somos todos imperfeitos, não é mesmo? E aí ele veio nos dar muito amor. Então, eu não imagino a gente sem Jesus. Não tem como imaginar a gente sem Jesus. Porque ele veio mudar todo o cenário. Sem essa trajetória. Sem essa Impossível. Então, era a gente se matando o tempo todo, então. Hoje ainda aqui. A gente ia demorar, assim, infinitamente mais do que a gente já está demorando para... Por isso a gente tem que dar muito valor de modificar mesmo, pouco. Jesus, né? Né? Por isso que ele veio. E gosto de ficar assim, quando a conversa é boa, eu fico assim, boca aberta. Boca aberta. Muito bom. Mas bom demais. a gente
percebe que isso é tão presente, né, na nossa Estou vida. começando a gostar de E Jesus. Você está começando a gostar de... Mas você sabe Vitória! que... Mas você sabe que o que o Júlio Vitória! está dizendo é... A gente sempre ouve falar de Jesus. Jesus, porque somente Jesus, A Jesus... gente coloca lá músicas, tem longe, Jesus. né? É. Mas você sabe que Quando você começa a sentir mesmo, e eu falo, devo muito à doutrina espírita, porque foi ela que me aproximou de Jesus. Foi ela que me aproximou de Jesus. Estou dizendo que as outras religiões não façam isso, mas no meu caso foi a doutrina espírita Certo. que me aproximou. E aí você começa a sentir a grandiosidade, ver de fato quem foi essa pessoa. Esse espírito de luz aí, se eu poxa, contar, não lógico é que vocês vão lá. acreditar, mas vocês estão falando, eu estou prestando atenção na conversa de vocês, estou me remetendo à época. Tá vindo a imagem dele na minha cabeça de... Poxa vida, vocês não têm noção do que tá passando na minha cabeça. De olhar, daquele olhar, né? Não, tá E o vindo a verdadeiro, imagem de amor, dele. de amor, né? Cara, é muito legal. Imagina aquela Eu cena acho com a que eu nunca Maria tinha sentido Madalena. isso, sabia? Imagina. A doutrina espírita, como disse, acho que ele vai chorar hoje. Ele falou de é você, verdade, mas ele mas pelos é. seus olhinhos Tô dele estão emocionado. lacrimejantes, eu tô vendo. Emocionado. É essa ação mesmo, esse a é doutrina, o o legal sentimento. da doutrina espírita é que ela nos aproxima de Jesus de uma forma muito consciente, não é? É verdade. Porque você consegue entender, né, toda essa mensagem. É verdade. Você vê essa situação, por que, né, que ele agia dessa forma? Porque era o que estava dentro dele, não é? Então a gente começa a compreender todo esse significado. É verdade. É isso. E ela também nos diz, né, Lilian, a questão da culpa também, faz com que a gente não se paralise nela, né? Sim, A partir do sem momento dúvida. que você julgou, poxa vida, não acredito que eu fiz isso e tal, e aí a gente fica numa culpa. E ele também vem nos dizer, olha, vocês são seres imperfeitos, então vocês estão em evolução. Estão crescendo. Não fica nessa culpa, sabe? Não vai te ajudar, pelo Exatamente. contrário, só vai te paralisar. É o que fala o Então livrinho é uma que eu vou- oportunidade mesmo de, olha que maravilha, de evoluir. Mas o que eu queria te perguntar, Lilian, na atualidade, hoje, Tá. qual que é a importância dessas reflexões? Gente, parte dessas perguntas aqui eu preciso falar. Foi a Lilian que me passou tudo prontinho, ó. Tudo prontinho, porque parece que eu tô falando Programa aqui, né? cancelado. Você está demitida. Você está Ele demitida. entregou o ouro, né, Júlia? Ô, Lilian, então, eu queria te perguntar. Ela que Você passou. está demitida. Maravilha, gente. Não, eu preciso, né? O mérito não foi meu, então nada, eu preciso nada, passar. nada. Também numa conversa. mas Eu cara acho que me muito passou. legal isso, a gente tem que ser bastante espontâneo mesmo, né? Não adianta fazer de conta, né, gente? É. E essa espontaneidade é bem isso que a Thais está fazendo mesmo. E essas perguntas a gente já traz justamente para ter uma sequência do assunto. Mas eu Pra aderi, ter tá, uma gente? sequência. Eu fiquei achando, olha, eu tomei como Mas verdade, ela deu, como se fosse as minha. pitadas dela foram todas dela. Como se fosse minha. Mas vamos lá. Mas foram mesmo. Na atualidade, a gente colocou isso aí por quê? O que eu gostaria de dizer com isso? Nós todos sabemos que nós estamos aí num plano que vem se transformando. Nosso mundo vem se transformando Sim, e rapidamente. Precisamos E nós- trazer um programa aqui, Para inclusive, falar para falar disso, sobre dessa- transição. Isso, transição planetária. Precisamos. E a gente sabe que está passando aí, né, de prova, expiação para regeneração, e como a Thais disse, para as pessoas que quiserem saber sobre isso, um outro dia, então, um programa alguém falando sobre Sim, isso, é bem sim. bacana. Mas o fato é que são mudanças de comportamento que determinam isso, não é? Essa evolução do ser que vai determinar a evolução do mundo. E a gente vem evoluindo. Só que é aquela situação assim, está na hora de começar a testar, né? Você aprendeu mesmo o que você precisava para seguir em frente, acompanhar o progresso desse planeta? Você aprendeu mesmo? Aprendeu aquele recado do amor, porque é o mais importante? Aprendeu de fato a amar? Essa liçãozinha do argueiro, da trave no olho, como nós vimos, o amor é extremamente importante para a gente se colocar no lugar do outro, né? E agora eu queria falar com vocês, não de erro. Vamos esquecer, esse assunto já acabou, já foi, o programa é outro já. Mas não nessa situação de erro, mas apenas daquilo que a gente considera diferente. O que eu quero dizer? Como nós nos comportamos perante o que é diferente. Porque para saber se a gente está preparado, se a gente já aprendeu a amar, se a gente está pronto para evoluir com esse nosso planeta, a vida vem nos trazendo muitos testes. A gente vê pipocar pelo mundo inteiro as situações mais diferentes possível, né? Então as pessoas falam assim, o mundo está acabando, gente. Que é isso? Não, o mundo não está acabando.
né? É uma nova era que está começando. É uma reforma que está O acontecendo. que está acontecendo é justamente para chacoalhar a gente e falar, e aí? Como é que você se comporta perante o que é diferente? Já aprendeu mesmo, de fato, a amar? Independente de quem seja, como seja, independente de qualquer coisa, qualquer situação? Então é isso que o mundo está, né, nos trazendo, nos cobrando com os diferentes. Diferente é tudo aquilo que foge do padrão da normalidade, daquilo que a sociedade instituiu como padrão de normalidade. O que sai desse padrão é o diferente. E aí eu gosto de lembrar sempre, quem que era o diferente na época de Jesus? Opa! Quem que era o diferente de toda aquela sociedade? Né? O revolucionário naquela situação? O próprio. Era Jesus. E o que nós fizemos com ele? Nós estávamos lá. Nós. O que nós fizemos com ele naquela situação? Perna, né? Pode... Crucificamos. E o que a gente faz com o diferente hoje? Muitas vezes, crucificamos. Nós ainda crucificamos o diferente. Dá tempo de eu contar a minha historinha? Tá. Como é que tá o tempo Ah, aí, Júlia? Júlia? Acho que dá tranquilo? Nem se acabar o tempo aqui. Então vamos bater na noite, viu, gente? Adoro falar, mas também, Júlia, tá de boa, vamos lá. Hoje eu tô... Então, né, gente? Então, né? Eu quero comentar o seguinte, que às vezes quando a gente fala isso, o primeiro pensamento que vem na gente é o seguinte, eu, graças a Deus, não sou mais preconceituoso, não tenho preconceito de nada, de ninguém, de forma alguma, aceito tudo que é o diferente, pronto. Será mesmo que a gente é assim? Eu vou dizer pra vocês que há algum tempo atrás eu assisti um filme com a minha filha, do nada, entre aspas, né? Eu tava preparando a palestrinha da Argueira da Trave no Olho quando eu vi esse filme. Tá começando esse filme, vamos lá assistir. Minha filha tem 19 anos. E nós duas começamos a assistir esse filme e contava a história de uma moça que era, assim, a princesa da casa. Sempre certinha, sempre fez tudo que o pai queria, que a mãe queria, tudo ok. Uma moça linda, educada, maravilhosa, carinhosa com os pais, com a família, enfim. Não era um moço, não? Não, era uma moça. E ela foi estudar longe e fazer a faculdade que o pai queria mesmo que ela fizesse. Bom, tudo ótimo. Era uma princesa para eles. Ela foi estudar e aí mandou um convite para os pais no Natal para que fossem passar o Natal lá com ela na casa do namorado que ela conheceu lá. Ok. O pai já não gostou muito, né? Namorado e tal, e não gostou muito da conversa. Mas foram passar o Natal lá. E aí, gente, ela era uma princesa. O que vocês acham que eles esperavam ali, né, encontrar pra ela? O príncipe montado num cavalo branco. Isso! Um príncipe. Só que a hora que eles chegaram lá, Ô, Fiona! era o Shrek. Boa, era o Shrek. Essa eu não esperava. Muito legal. Ei, Fiona! Gente, era um ogro. Não, ele não era um ogro exatamente. Mas a imagem dele chocava. A conversa dele chocava e meio. E aquele pai quase infartou. Passou mal. E eu, assistindo aquele filme com a minha filha, de 19 anos. Imaginando ela naquele Linda! lugar. Que daqui a pouco tá indo estudar fora. Eu olhei para aquilo e falei, pelo amor de Deus! Desligue isso! Carol, se você me aparece com um trem desse aqui, Ave Maria, não, me dá um negócio. Ai, infarto. E lógico que ela deu risada na minha cara, né? Tudo bem. Bate na porta. É, E aí, sogrinha? É. Passou o filme, claro. O filme, né, ele era um cara íntegro, honesto, trabalhador, apaixonado por aquela moça, pronto para largar dela, se preciso fosse, para que ela não se apartasse da família. Porque para ele família era o mais importante, já que ele não tinha tido uma família, ó o histórico, já que ele não tinha tido uma família, então para ele isso era o mais importante. Então, gente, pensa, aquele cara na verdade era o quê? Ele era um príncipe. Aquele cara era um príncipe. Estou vendo, E aí tá vocês vindo vão- um filme na minha E cabeça. aí vocês vão falar assim, mas era filme, né? Vocês acham que isso não acontece? Que esse tipo de história não é real?
Esse filme é justamente para puxar a orelha de gente como eu, como você, como muitos de nós. Então, o que eu quero dizer com isso é que uma das palavras de ordem desse nosso mundo que está em transformação hoje é diversidade. É diversidade cultural, é diversidade de gênero, diversidade religiosa, diversidade biológica, sei lá mais do que tem diversidade. Mas, enfim, uma dessas palavras é diversidade. O diferente não é errado, o diferente é só diferente. Só diferente. É. Exatamente, exatamente. E é justamente para que isso está o tempo inteiro à nossa frente? Entre outras coisas, para dar esse chacoalhão. E aí? Você ainda é aquele que aponta o dedo, que tem preconceito, que faz crítica destrutiva, que tem o vício da maledicência? Ou já aprendeu que o diferente, como você disse, é apenas o diferente? Apenas isso. Muitas vezes, muito melhor, muito mais evoluído do que qualquer outro, não é? A gente já aprendeu a lidar com isso, aprendeu a amar de fato? Era esse o recadinho que eu queria dar no final, que eu acho extremamente importante. Muito legal. Maravilha. Muito legal. Porque afinal, já chegou mesmo no final? Não, faltam uns 5 minutos. Na pinta. Não, e a gente não. Pra mim, a gente começou agora o papo aqui, então vamos começar o nosso assunto da noite, Lilian. Vamos então, lá. Oi, gente. Amei, mas eu acho que o recado é bem esse mesmo. A gente tem que analisar, refletir um pouco mais, né, sobre isso. E o convite da doutrina é mesmo pra gente enxergar com os olhos do Espírito, né, Lilian? A gente Com não certeza. enxerga com os olhos do Espírito, né? Com A gente certeza. enxerga com os olhos da carne, que foi como você citou nessa questão da história. A pessoa viu a forma dela, as roupas que vestiu, a forma de falar, mas né, a gente não analisa mesmo as É a pessoas em essência, seu né? conteúdo, A essência. exatamente. E se a gente começar, antes de julgar mesmo, tentar entender, mas dá preguiça, né? Acho que eu vou tentar entender aquela pessoa Não que é eu vou olhar, jogar é. uma fofoca. Não vou. Não é ver Então, mas as imagina situações só. cor-de-rosa. O mundo realmente ele não é É. cor-de-rosa. Existem situações que são erros que prejudicam muita gente. Claro que sim, a é gente não verdade. está Tem falando que não. consequências, né? A gente não falou Mas disso. a doutrina espírita mostra pra gente que todos nós vamos responder pelos nossos atos. E que cabe a cada um de nós ser o quê? Misericordioso. Nós queremos isso conosco. A gente quer misericórdia quando a gente erra. É verdade. Então, nós também temos sim que, lógico, respeitar tudo que for lei humana, lei de Deus, e saber que tudo vai ter que ser respondido mais cedo ou mais tarde, mas que isso não nos impeça de exercitar o amor, de ser misericordioso. É verdade. Que é para isso que esses erros, essas falhas existem, para acordar a gente. E realmente existem consequências desses preconceitos, desses julgamentos, né, que a gente faz. E a gente não tem consciência da responsabilidade daquilo que a gente fala. Porque às vezes uma pessoa está ali neutra, aí você chega com uma fofoca, a pessoa vai colocando maldade. E a gente tem que lembrar também, é sempre importante lembrar, a questão da influência espiritual que a gente está Thaís. tendo. Exatamente. Então, e às vezes só tá precisando daquela fofoca, que a pessoa tem essa tendência para isso já sabe que na boca daquela pessoa a coisa vira notícia, você estava esperando aquilo para acabar com a vida de uma outra pessoa, Exatamente. que talvez teve uma falha ali. E aí deu essa brecha, pronto, né? Os nossos irmãos equivocados, digamos assim, vai aproveitar nesse momento. A gente tem que contar com isso também. prestar muita atenção. Prestar muita atenção. Muita atenção. E tudo aquilo que sai da nossa boca, a gente tem que ter muita responsabilidade É com uma isso. carga Bom a mais ou aqui ruim. depois. É, exatamente. Desnecessário. É o que eu Né? falei, né? A gente complica, né, O que, Thaís? que a gente planta no outro também, né? E a gente complica. A gente Exatamente. complica. Que gostoso, que papinho mais gostoso. Eu quase nem falei, porque pra mim tudo Mas ele chorou. gente. um aprendizado. Sim, Suzu Legal, chorou legal. Não aqui, ó. não chorei. Caiu uma trave no meu olho. Ai, não deixou, cara. Gente, muita gente acompanhando, legal. Danilo, Israel Carlos. Oi, Israel! Estará com a gente esse mês, inclusive. Estarei com vocês domingo na feijoada, amigo Germano. Eu também estarei Eu falei isso com o Renan ajudando. hoje. Ah, Falei que isso com o Renan legal. hoje. A gente conversando, falei, vocês têm noção da família que a gente É, tá a criando? gente vai conhecendo Mas, Quando muita você gente, fala de né? um, você fala, nossa, eu encontrei ele, eu te mandou um abraço, outro fala, nossa, foi muito, eu tive com ele. A gente tá criando uma família. Exatamente. Se a gente colocar tudo junto, vai parecer que todo Isso. mundo mora junto. Vai parecer que todo mundo Tem tá outro ali. aqui, ó, Edberto Vander Oh, Van Ranken. Abraço Adoro esse também. nome.
Bom hunting. Michele Oi, Gilberto. Panza, Lino Novellini, a Zuleika Fonseca. Oi, Zuleika. Teu presente tá indo, tá? O Júlio já vai entregar pro Renan Vou e levar. essa semana já vai chegar. Semana passada era que ganhou o livro. Jô, Eu vi. legal que você tá gostando do assunto. Minha irmã começou a frequentar o centro, depois É. abandonou, não continuou. Tá Faz aí um parte. convite. Muito bom. A Mariana Rodrigues, Isilda Bassi, legal. Vamos lá, vamos aos recadinhos. Você quer dar os recadinhos? Você quem sabe? Podemos. Bom, segunda-feira a gente vai receber um palestrante do Paulo de Tarso. Nós não sabemos quem é o palestrante, é um palestrante surpresa, adoro surpresas. Então será um palestrante do Paulo de Tarso, né? Que gentilmente eles nos cedem. O tema também não sabemos ainda, mas fica o convite para todos virem, participar da noite de muita paz, receberem uma paz. A porta da nossa casa, a casa de todos, estão abertas. E como o Júlio comentou no começo, nós receberemos aqui o Newton Stuck, com uma sessão de psicografia, né, com cartas consoladoras. E será no dia 28 de junho essa sessão. E já está logo aí, parece que a gente começou a falar faz tanto tempo e já está chegando, Chega rápido, né? Thaís? É a partir das 18 horas no Teatro Municipal. Gente, não vai ser aqui no centro, porque nós não temos condições Espaço. de receber, exatamente, o espaço é pequeno. A gente vai receber ele no Teatro Municipal. Fica o convite para todos. E a gente vai estar recebendo doações espontâneas de alimentos não perecíveis, para a gente manter os projetos sociais aqui da Olha, casa. Thaís, só quem Sim. puder assistir, né? Está lá para Sim. assistir, porque lógico que muita gente vai buscar cartas consoladoras. Sim. Lógico, né? Mas independente, eu assisti e é muito emocionante. É muito, muito emocionante. Só para estar ali de espectador, né, A Lídia? gente Pra que você sente a gente aquilo. é envolvido. Exatamente, você sente todo o ambiente. Fica o convite para Muito. todo mundo. Muito bem. E a semana que vem, só para finalizar aqui, Ju, a gente vai receber a Lilian. Gente, não é a Lilian, ó, não vai ser A Lilian não vai É a Lilian com N. Teremos uma É a Lilian sequência com de N. Lilians. Olha como ele prestou atenção. É. É isso mesmo. Poucas pessoas escrevem o nome certo. Vocês escreveram. Pois Legal. é. E a gente vai receber a Lilian Buniac, lá de Catanduva. E a gente vai falar sobre o tema obsessão. Nós já tivemos um programa falando sobre, mas é realmente um tema muito extenso, né? Com muitos detalhes, enfim. Então eu acho que. Beijo pra Lilian. Pois é. E aí semana que vem a gente vai estar recebendo ela falando sobre isso. Já fica o convite para todos voltarem. E espero que a gente consiga um livro para sortear semana que vem de novo. Olha Beijo, só, gente. já ficou pedido também. Ó, E é eu isso. recebi uma mensagem também que eu faço parte do grupo da Arcos de Catanduva. Tem reunião amanhã, hein? Tem reunião amanhã às 9. Ó. E muito bacana uma mensagem que mandaram no grupo, que eu ia ler e saiu, Ah, que legal. mas eu gostaria de ler também. Que foi assim, uma mensagem sensacional que eu adorei sobre trabalho voluntário, etc. Sim. Trabalho voluntário não é coisa de gente santa. Não é para quem quer mudar o mundo ou ser bem visto. Trabalho voluntário é para quem quer mudar a si mesmo e está disposto a aprender por meio de contato com os novos mundos. É uma excelente ferramenta de empatia, onde o aprendiz ensina mais que o professor. Voluntariar é transbordar de tanto aprendizado e gratidão, é superar dores e desafios inimagináveis, porque vê na história do outro as bênçãos da própria vida. A nossa maior ligação é humana, feita de respeito e gentileza. Onde existem voluntários, existe a mistura das cores, das classes, das crenças e de passados. A curiosidade pelo outro alimenta nossa alma sedenta por sentimentos reais. Voluntariar é doar amor para curar a dor do outro. E sem saber, descobre que esse é o remédio para curar a nossa própria. Em todos esses mundos, eu encontrei um olhar de gratidão profundo, desses que desconstroem quem achávamos que éramos e faz renascer quem realmente queremos ser neste mundo. Essa é a mensagem de uma psicóloga que chama Márcia Quintela. Muito linda, Muito bacana. Muito legal. Muito bacana. sensacional. Eu adorei, eu passei para todo mundo, eu postei no Facebook. Muito bom. Muito bem, deram todos os recados. Eu queria que a Lilian, no caso, desse outro recado. Né? No começo a gente estava falando em off e o pessoal não ouviu. A Lilian também tem um programa. A Lilian e os companheiros, assim como o Prete, que teve aqui semana passada. O prédio também. Um programa, pois Nós de temos uma rádio lá equipe. em Pindorama. Faça o convite, É aos divulgue. sábados, tá? É das 11 ao meio-dia e 15. Todo sábado tem. Espaço Espírita.
A nossa rádio é a 104.9. 104,9. Isso, é a Tropical FM em Pindorama. Tem o site, que eu não vou lembrar agora, mas deve ser... Procura Tropical FM em Pindorama. Tem aqui, ó, porque Taca você no abre... Google Tropical Não, ó, FM, você abre aqui e vai direto lá. Tropical É. E 104.9. dá pra ouvir pelo site também. Tropical104.com.br. Isso. E dá pra Ok? ouvir pelo site também. E Pelo site, então. por esse Tropical, site, dá pra é. ouvir. Isso. Legal. Dá pra ouvir pelo site e é isso. E temos uma equipe, cada sábado é a cargo de um, né? O meu é o primeiro sábado do mês. E é isso aí, o programa é muito bacana, muito gostoso. Eu adoro fazer. Já devo perceber que eu gosto do microfone, né? Então é isso aí. Obrigada. Bom, deram todos os recadinhos? Eu acho que sim. Então, agora eu darei um recadinho todo especial. Vamos Que lá. você falou da sua e eu vou falar da minha. Fale. Que o dela é domingo. Sério? Que próximo, não Beijo, sabia. como chama? Parabéns, Beijo, mamãe. A dona Tereza. Tereza. A Tereza Felicidades. também, é igual minha mamãe. Fazendo aniversário aí domingão. Nós Parabéns. vamos fazer uma feijoadinha amanhã. Oh, maravilha. Para comemorar. Parabéns, mãe. Que Deus Parabéns. abençoe. Que Deus ilumine sempre, sempre, sempre. Amamos você. E vamos agora ao sorteio do livro. Eu já contei metade do livro, me Rujam os desculpa. tambores. Nada, você instigou Quem a comentou pessoa eu aí. quero aí, tá bem concorrendo. bacana. Quem não comentou Ele é um não dá livro mais tempo. simples de ler, Perdeu, gostoso. rodou. E a Lilian vai sortear. Oba! É. Boa sorte, gente. Boa sorte, Boa sorte, galera boa sorte. bonita. Bem legal esse livro. Não vou contar mais nada, pode deixar. Ah, ela doou de novo o livro porque ela tem, que é a Regina Catelani. Aê, Regina. Regina que delirante. Ela falou assim, se eu ganhar pode doar de novo Então porque eu vamos tenho. outro. Olha, Aê. mas era só pra dizer que você está com sorte hoje, então. É isso aí, pronto. Ops, derrubando tudo. Ah, nossa. Também não vale? Nosso amigo locutor de longe. É um... Quem O ganhou? Robson Soares. Soares, olha só. Robson já esteve aqui com a gente, inclusive participou de um legal. programa, foi muito gostoso. Beijo, Legal. primo, parabéns, Eu não parabéns. vou falar que você... Vou deixar guardadinho pra você vir buscar em julho. Eu não vou falar que família não vale, porque no programa só entra a família da Thaís e a mim, então vale. E a gente trata do público, né? Não, é família. A gente liga família. É um programa familiar, vamos dizer assim. É coisa Muito Programa de bem. família. Parabéns, primo. Parabéns, Robson Soares, o locutor Que de legal. Santo André. Ele é Ele é de Santo André. Santo André, Sim. ah, tá vendo? E a Bianca, que é a namorada dele, ela é de São Caetano. Muito Beijo, bem. gente. ABC. ABC. Tudo bem. Lilian, obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigada por essa oportunidade, por estar aqui com vocês. Vocês são 10, Amei, adorei. amei. Fiquei muito à vontade. Que bom. Um beijo para vocês, para todos os ouvintes da rádio, para todo o pessoal que está acompanhando a gente. Legal. Obrigada mesmo, tá? Thaís Soares, valeu. Mais uma sexta, Obrigada, 24º. É nóis. Que bacana. Vamos que Parabéns. vamos, gente. E vamos fazer nossa prece, né? Obrigado ao pessoal da Obrigada, rádio aí, gente. Nova Era. Valeu, pessoal do Facebook. Muito obrigado por ter acompanhado. Love, vai fazendo rango aí que eu tô ralando, tá? E tô com fome. Valeu, Obrigado, gente. Obrigado, Valeu. pessoal do Vamos Facebook. Vamos lá. Lilian, Pode faz? fazer? Vamos lá. Então eu vou pedir para vocês, para quem puder, estiver ouvindo, que puder, tá acompanhando aí, fecha os olhos, acompanha a gente nessa prece. Mas se você não pode nesse momento fechar os olhos, não tem problema. Acompanhe aí mentalmente conosco. O importante é que neste momento, todos nós possamos nos desligar de tudo mais e trazer para nossa mente a figura do Mestre Jesus, de quem tanto falamos hoje, sentimos, percebemos. Possamos todos nós fixar a imagem desse nosso querido irmão neste momento. Possamos sentir Jesus nos olhando com aquele olhar de amor, de paz, aquele olhar que nos traz esperança.
que nos enche de luz, de boas energias, de boas vibrações. Que possamos todos nós sentirmos o abraço fraterno do Mestre neste momento, nos envolvendo, nos dizendo: vem, vem, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Possamos todos nós nos entregar a esse abraço, a esse caminho. E que toda essa luz que se faz presente nesse ambiente seja direcionada neste momento a todos aqueles que agora juntam as suas mãos em oração, a todos aqueles corações que sofrem e que pedem por um auxílio, por uma ajuda, que essa luz possa alcançá-los. E que o nosso sentimento neste momento seja de gratidão. Gratidão por estarmos aqui, por essa oportunidade tão abençoada. Gratidão pelos espíritos que nos acompanham, nos guardam, nos intuem. Gratidão ao Mestre Jesus, que torna tudo isso tão maravilhoso, tão abençoado. Que Ele esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Tchau!